quando a gente fala de Deus, que você fala muito, eu acredito que Deus, ele mora no nosso autoconhecimento. Ontem eu até falei no outro podcast com o menino que eu entrevistei, que eu comecei a sentir verdadeiramente Deus quando eu comecei a praticar o meu autoconhecimento. Perfeito. Então, a forma que, como que você vê as pessoas que ainda não conseguiram desenvolver esse lado espiritual, o que elas têm que buscar pra conseguir alcançar isso? Porque eu acredito que nós somos mente, corpo e espírito. Sim, né? sim. Não adianta ter uma mente blindada, um corpo atlético, mas se o espírito não tá sendo trabalhado, né? Então, a gente tem até a etimologia da palavra espírito, né? Vem de vento, da palavra hebraica que é ruá, que é inspirar. Espírito vem de inspirar. Então, quando nós temos a conexão com o espírito, nós vivemos de maneira inspirada. Isso é viver em espírito, que é similar a viver com significado. Né? Então, o grande problema da maioria das pessoas que estão desconectadas dessa fonte inspiradora de viver, que é o motivo de viver, é porque elas estão focando muito em uma aquisição externa, em agentes externos. E aí o que acontece é, ela está sempre focando em um objetivo externo, em vez de buscar um objetivo interno, e aí ela sempre vai culpabilizar um agente externo, que é um obstáculo para ela chegar naquele objetivo. Sempre vai ter uma pedra no caminho. Sim. E aí a culpa é de quem que eu não cheguei no objetivo? Da pedra. Não, a culpa é que você não tem capacidade de vencer a pedra. A pedra é pedra, ela simplesmente está lá. Faz parte do caminho essa pedra. E depois que você passar essa pedra, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar outra pedra. Depois outra, depois outra, depois outra. Eu ensino isso nos ciências espirituais como princípio de ciclos. Os ciclos se repetem infinitamente. As pessoas surtam quando elas ouvem isso pela primeira vez. Então, então significa que o desafio que eu tenho vai se repetir pra sempre? Sim. Mas isso é horrível. Não, não é horrível. É horrível porque você tá olhando de um lado onde você só tá vendo o desafio. Só que, se você olhar pra dentro e desenvolver um desafio de cada vez que você passar por esse ciclo, você tá com mais maestria, cada ciclo, cada vez que você vai pular a pedra, você vai fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Leve, muito mais leve. Até que chega a um ponto onde você se torna tão proficiente em se desviar da pedra que você vira um mestre. Aí, a partir daquele momento que você alcançou aquele nível de maestria com aquele tipo de pedra, aquela pedra nem é registrada mais. Ela continua aparecendo na sua vida, mas por você ser um mestre daquilo, por você ter desenvolvido, lapidado um talento, as pessoas até chamam de dom, né? Só que, na verdade, dom a gente vem pra vida com aptidões, que vem por graça de Deus. As aptidões são desenvolvidas por disciplina em habilidades. As habilidades são refinadas em talentos, com sofisticação. E quando você alcança um nível máximo de domínio, você alcança a maestria, que é o dom. As pessoas acham que dom é uma coisa dada por Deus. Não é. É fruto de virtude. Perfeito. O ciclo continua infinitamente se repetindo. A diferença é o nível de proficiência e habilidade que eu tenho pra vencer aquele ciclo. Sim. Se eu tô num nível básico, eu sou ali um faixa branca, é muito difícil, é muito dolorido. Eu não tenho as habilidades ainda pra fazer. Na hora que eu viro um mestre, um faixa preta, aquele desafio que pra mim lá atrás era super difícil, hoje eu faço com uma mão nas costas, eu nem registro mais. E é muito legal quando você traz isso, falando, né? Porque o dom é uma coisa que caiu pronto e você vai brilhar por causa daquilo. É sobre o trabalhar duro em cima daquilo, né? Atitude. E quando a gente fala de atitude, a gente fala de olhar pra dentro. Às vezes as pessoas buscam só o externo, o curso perfeito, a casa perfeita, o trabalho perfeito. E a magia tá dentro, né? Que eu vejo que quando a gente fala disso, o que você passa, por exemplo, você traz com que as pessoas se conscientizem mais e elas se destravam, né? Conseguem se destravar mais em relação a isso. E o que seria a matriarca? O que seria a matriarca? A matriarca é uma mulher com altíssimo grau de conexão com o sagrado. Ela vive para Deus e por Deus, e ela não troca isso por nada. Quando ela vive para o sagrado, ela cuida dela por causa de Deus. Ela não cuida dela por fins estéticos. Ela cuida dela porque ela sabe que Deus ama ela e dá todo dia um presente chamado mais um dia. O mais um dia que ela recebe, todo dia que ela acorda, ela agradece, a matriarca, ela se cuida por honra a Deus. Conforme essa mulher se cuida e essa mulher está conectada com o divino e ela vai se tornando uma mulher cada vez com mais domínio da sensibilidade dela, quando ela chega no ponto de dominar a gestão de objetos materiais e de recursos materiais e ela fez a jornada do espiritual pro material, ela abre uma ponte para entender o masculino e ela começa a entender o que é fúria. A matriarca, então, é essa mulher que tem uma conexão fortíssima com o sagrado, que se cuida porque Deus a ama e que é extremamente sofisticada na sua sensibilidade, porque a sensibilidade é uma habilidade sutil, né? A sensibilidade, ela tende àquilo que é mais sensível, àquilo que é mais delicado, àquilo que é mais elegante, àquilo que é mais subjetivo. Então, o grandioso desafio da sensibilidade é a gestão da matéria. É a gestão do material. Quando a matriarca alcança esse nível de domínio, de sofisticação da sensibilidade, que é gestão material, ela começa a entender como os homens são. Aí é meio que como se desvelasse, a mente masculina começa a ficar óbvia pra matriarca, e ela começa a entender por que os homens fazem o que fazem. E aí, essa mulher, ela consegue ver a alma do homem, ela consegue ver a intenção do homem, e ela consegue ver quais homens estão em quais níveis de maturidade. Sim. E é a partir desse ponto que ela se torna uma matriarca que ela começa a entender quem é o patriarca. Perfeito. Ela só consegue ver o patriarca, que é o homem que vive por honra, quando ela aprende esse último nível de sofisticação da sensibilidade, que é a sensibilidade com a matéria. Só que não pode pular nenhuma das etapas. Sim. Tem que fazer etapa por etapa. Não dá pra pular e falar, então eu vou fazer uma faculdade de administração de empresas, vou aprender a gerir recursos, vou fazer uma faculdade de economia e de finanças pra me tornar uma matriarca. Não funciona assim. É o caminho da trilha da sensibilidade. Ela precisa, através da graciosidade que ela recebe de Deus, densificar em elegância, depois densificar em delicadeza e depois densificar em gestão de recursos. Quando ela faz esse processo, nessa ordem linear, ela se torna uma matriarca. É extremamente árduo, é extremamente sacrificante e extremamente difícil. Muitas mulheres falam, Lucas, eu tenho capacidade de gestão de recursos. Sim, só você faz isso com energia masculina. Tem muito isso, né? A questão da... Ela não faz com energia feminina. Ela não faz gestão de recursos com energia feminina. Ela faz gestão de recursos com energia masculina. Esse processo é um processo de inversão de polaridade. Sim. Ela simplesmente observou modelos masculinos fazendo gestão de recursos e ela copiou. Sim. Não teve maturidade espiritual. Sim. Não teve amadurecimento. Porque quando você entende que Deus é o centro, você solta o controle, né? Sim. Você entende que aquilo para até de te doer tanto quando você não tem o espírito dentro de você, né? Sim. E essas mulheres que agem com o masculino mais ativado ali dentro delas, automaticamente elas também atraem homens mais sensíveis, mais fracos, né? Sim. Que é um perigo, né? Pra uma relação. O problema não é uma mulher usar o masculino ou um homem usar o feminino. O problema é você ser tomado pela energia oposta. Porque quando uma pessoa está usando, por exemplo, energia masculina, uma mulher usando energia masculina, normalmente ela não está consciente que está usando energia masculina. Ela simplesmente está masculina e aí ela nem sabe que ela tem que voltar pro feminino.
Isso acontece. Ela tá no modus operandi, ela tá totalmente identificada como energia masculina. Mesma coisa os homens que estão femininos, eles estão no modus operandi de vida, o estilo de vida, ele até constrói um estilo de vida em volta daquela energia. Onde ele tá extremamente sensível, feminino e delicado, só que ele tá tomado por uma energia feminina, não é o alcance do feminino através do domínio da fúria do patriarca. É uma inversão de polaridade para não arcar com as consequências de ser homem e ser mulher. Na verdade é um processo de fuga, é uma neurose. Caramba. A pessoa ela não quer arcar com as responsabilidades de ser um homem ou ser uma mulher, e aí ela inverte a polaridade pra cumprir um papel que não é o papel principal dela. Sim. Sim. Então, isso gera disfunções. Por que isso não é saudável? Porque quando a gente vê uma mulher com uma polaridade invertida ao longo de muitos anos, o que a gente vê é que ela fica estressada, ela fica cansada, ela envelhece mais rápido, ela vai perdendo a graciosidade dela e a beleza inata que ela tinha. Ela vai envelhecendo mesmo. E ela sente isso. Calma, né? Essa calma. Ela sente que ela tá embrutecida. É um processo de quando uma mulher usa o masculino, sem ter a contraparte feminina elevada e sofisticada do comando matriarca, ela vai se embrutecendo. A mesma coisa com esse homem, que quanto mais ele usa o feminino, mais ele desliga a fúria dele. Ele vai ficando cada vez mais feminino, ele não, nem sabe mais o que é ser homem. Caramba. Isso é extremamente disfuncional. Esse homem é o homem que tem mais tendência a entrar num processo depressivo, é o homem que tem mais tendência a ter patologias psiquiátricas, que tem ter assuntos não resolvidos, de não sentir que a vida tem significado, que é uma das causas espirituais da depressão. Então são estados extremamente disfuncionais de inversão de polaridade. Agora, quando você usa a polaridade oposta através de uma ponte de maturidade virtuosa, o patriarca, por exemplo, ele consegue ser feminino e voltar para sua masculinidade porque ele é um homem muito forte. A matriarca, ela consegue usar uma energia masculina e voltar para o feminino porque ela é uma mulher muito forte. Só consegue usar a energia oposta sem ser tomado por ela, porque você tem um alto domínio da sua energia natural. A matriarca é essa mulher extremamente feminina que consegue usar doses de masculinidade sem se perder. Sim. Então ela tá em equilíbrio. Ela tá em equilíbrio. O masculino e o feminino dela tá em equilíbrio. E qual seria quando você, né, nessa situação, que a mulher ela consegue usar essa energia masculina com equilíbrio, em qual ocasião seria importante essa energia, por exemplo? Principalmente no trabalho, porque quando nós falamos de mundo, a energia cosmovisão, o Jung ele tem uma terminologia chamada cosmovisão. Cosmovisão significa visão da vida, tá? E dentro da cosmovisão existe uma divisão muito clara entre o que é mundo e o que é lar. Tá? Lar é esse ambiente seguro. Todos os ambientes que são seguros é o que o Jung denomina como lar. Todos os ambientes que são hostis são ambientes que o Jung denomina como mundo. Ou masculino. A energia predominante no hostil é o masculino. A energia predominante no seguro, no lar, é o feminino. Tá? Quando a mulher ela sai de casa, ela vai trabalhar, ela vai gerar renda, ela tá no ambiente hostil. Sim. Ela tá no ambiente hostil. Isso é uma coisa que eu falo pra várias alunas minhas, que às vezes vem com certas distorções de lógica de pensamento, quando ela tá ali, por exemplo, numa reunião de gerentes, numa reunião de diretores, numa empresa, num board, né? Ali é um ringue. Sim. Ali é um ambiente altamente hostil masculino que ela quis entrar. Sim. Quando eu falo isso pra ela, eu falo assim, ó, o que vai acontecer ali dentro, a porradaria que vai acontecer com os diretores, não é machismo. Aquilo é masculinidade na sua essência. Sim. Você entrou numa arena masculina. Você não vai mudar essa arena. Porque essa arena, que é a arena do mundo, essa briga tem uma função, que é o quê? A melhor ideia vencer pra virar uma diretriz empresarial que vai gerar mais lucro e sobrevivência da empresa. Então é briga de macho alfa pra ver quem é que tem a melhor plano e estratégia de negócio pra que a empresa sobreviva. A empresa sobreviver é do interesse dos colaboradores todos, do presidente e dos clientes. Sim. Ou seja, se esse ambiente virar um ambiente seguro, lar, cafezinho da tarde, a empresa fale. Não funciona, né? A empresa fale. E muitas mulheres vêm, às vezes, fazer mentoria comigo, que é C-level, CFO, CTO, CEO também, diretoras de empresas ou VPs de multinacionais. E algumas chegam pra mim falando isso. Eu falo assim, ó, esse ambiente é extremamente masculino. O que acontece ali não é machismo, porque ele ataca você, ele ataca o cara também. Sim. É que você não tá vendo. Sim. Quando ele fez o ataque a você, é porque a sua ideia tava contradizendo a dele e ele queria que a ideia dele predominasse. O que você tem que fazer é aprender a brigar dentro do ringue. Sim. Se você quiser ficar nesse ambiente. A maioria das mulheres passa 10 anos, ela tá no C-level, ela fala assim, eu não aguento mais, não quero isso. A gente até explica uma das grandes diferenças de presença de mulheres em C-level de corporações, que é 70-30 mais ou menos. E existem muitas campanhas sociais pra aumentar essa porcentagem. E não dá. Até na política. Tem lei de cota de 30% nos partidos das mulheres. Os partidos não conseguem cumprir. Por quê? Porque as mulheres não querem. Porque outra arena que é extremamente hostil, política. Na hora que a mulher entra ali, ela vê toda a sujeirada que é. Ela vê a falta de sensibilidade que é. Ela fala, cara, isso não faz sentido pra minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero ficar em guerra sempre. Tem algumas mulheres que são vocacionadas pra isso, né? E aí tem umas que entram lá e aí dão pau e um monte de homem ainda. E é muito legal ver isso, porque são grandes matriarcas. Né? Pra ela conseguir entrar naquela arena altamente hostil masculina, ela vai ter que ser uma matriarca. Senão ela vai envelhecer muito mais rápido. Mas aquilo é uma coisa que eu gosto de desmistificar e dar nome correto, as nomenclaturas corretas aos eventos. O que acontece dentro daquele ambiente não é machismo. Aquilo é masculino. Predominante, né? Porque aquele ambiente é masculino. Imagina, não adianta você entrar, por exemplo, num campo de futebol e falar assim, ai gente, vamos todo mundo agora abraçar o adversário e vamos tomar café da manhã e não vamos falar palavrão no jogo de futebol. Os caras vão falar assim, cara, não é futebol. Exatamente. Entendeu? Futebol é xingar, futebol é zoar o outro. Os meninos, eles são criados desde a infância através desse bullying entre os amigos. Sim. Por quê? Porque a tribo, os homens da tribo ancestral, estamos falando de ancestralidade aqui, tá? Eles testavam o nível de resiliência e estabilidade emocional do parceiro de batalha através da zoação. O cara que perde a cabeça, ele não pode ir pra frente de batalha com você. Caramba. Então, quando tá em momentos de paz, os homens eles ficam se atacando e se zoando porque eles se respeitam. Sim. Não é porque eles são inimigos. Você fala, meu, você xingou seu amigo. É porque ele é legal, porque eu gosto dele. Você é um filho da... Porque eu gosto dele. Porque na frente eu xingo ele, mas nas costas eu elogio. Por quê? Porque quando ele recebeu um xingamento, ele nem ligou. Ele falou assim, você quer. Tipo, devolver um pior, entendeu? Então, essa troca é extremamente masculina pra testar a resiliência e a fortitude entre os homens, pra que o grupo de homens saibam quem tem força pra estar na frente de batalha. Porque o cara que se desestabiliza, ou ele entra no mimimi, ou ele é sensível, ele é expulso do grupo de homens. Sim. Então, você tem que estar ali, você tem que tomar porrada, você não pode reclamar. Então, quando uma mulher entra no ambiente masculino, até os comportamentos masculinos mudam.
né? Quando você tá, por exemplo, às vezes numa festa e tem uma roda só de homens, os assuntos são normalmente de zoação e vai pra baixaria e sujeirada. Porque eles estão se testando. Quando chega uma mulher, muda totalmente a temática. Exatamente. Você nem escuta. Então, só que no ambiente corporativo, quando uma mulher entra num board de diretoria, não vai mudar o assunto. E a pancadaria vai continuar. Se ela entrar lá e ela tiver sensibilidade, ela vai ser expulsa. Sim. Porque pra estar ali não pode ser sensível. Tem que ser insensível. Pra você ser um conselheiro de uma corporação multinacional, você tem que ser insensível. Você tem que ter um nível de análise racional, uma frieza, de suspensão emocional, para que você consiga fazer a empresa sobreviver, aquelas dezenas de milhares de empregos e famílias são sustentadas por aquela empresa, e aí milhões de consumidores sejam beneficiados com a existência daquela corporação. Sim. Se aquelas pessoas ficarem emocionais, a decisão destrói a empresa. Sim. Aquele ambiente não é um ambiente de sensibilidade. Aquele ambiente é um ambiente de fúria controlada. É quem tem a fúria mais dominada. Então é briga de macho alfa pra ver quem é mais masculino, quem tem mais domínio. E normalmente quem ganha é quem é o homem mais maduro. Sim. Porque ele consegue prever todos os ataques de todos os homens, ele consegue se defender de todos os ataques, e ele ainda faz um movimento que derruba todos. Sim. Caramba. Isso vem tudo, a gente volta isso tudo para o equilíbrio, né? Essa busca desse equilíbrio que a gente precisa ter na vida, a gente como ser humano. Quais são os principais pilares, se você pudesse falar, vamos ver, 3, 5 pilares que as pessoas precisam desenvolver para conseguir buscar isso e se conscientizar também. Porque eu acredito que a nossa humanidade ela tá indo por um caminho que não tá fácil. Sim. Então eu acho que conscientizar, né? Quais são os pilares que você acha que a gente precisa desenvolver mais para conseguir alcançar esse equilíbrio, para que a gente consiga, né, tá alcançando relações cada vez mais legais, né? Mais harmônicas. Eu ensino, tem um conceito estruturante dentro do meu método que chama os princípios relacionais, os 3 princípios relacionais, que é verdade, respeito e diálogo. Tá? Verdade, respeito e diálogo é relacionamento. Se não existe verdade, se não existe respeito, se não existe diálogo, não existe relacionamento. Isso eu falo pra vários alunos meus, várias alunas minhas. Quando um cônjuge, quando um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva desrespeitou, ele não está se relacionando. Quando mente, não está se relacionando. Quando usa de luxúria ou de ganância, não está se relacionando. Isso significa que não existe término, porque não existe relacionamento. As pessoas muitas vezes têm, mas eu vou ter que terminar esse relacionamento. Você não vai ter que terminar porque nem existe. É uma ilusão, né? Uma ilusão que você criou na sua cabeça, que existe um vínculo afetivo, porque você criou expectativas com essa pessoa, mas a pessoa não está refletindo com verdade, respeito e diálogo. Então, na prática vivencial da coisa, o relacionamento não existe. Na realidade, né? Na realidade. Então não existe término, porque não existe relacionamento. Sim. Isso é algo que é reconhecido também no direito canônico na nulidade matrimonial. Quando você tem violência, quando você tem traição, quando você tem abandono, não existe relacionamento nem matrimonial. E aí o matrimônio é anulado, porque a autoridade eclesiástica de várias religiões diferentes reconhecem que não tem matrimônio ali. Sim. É impossível, né? Então ele é dissolvido, na verdade, porque nunca existiu. Sim. Isso é algo que eu ensino também. Quando não tem verdade, respeito e diálogo, não existe relacionamento. Então não tem término. Você só tem que se afastar dessa pessoa. Sim. O que mantém as pessoas dentro de relacionamento são as expectativas, histórias que elas criaram na cabeça delas. Exatamente. Mas relacionamento é verdade, respeito e diálogo. Nossa, Se não tem isso, não é relacionar. Não tem nem como, a gente pode falar nem de amor, né? Há muito menos de amor, Muito né? menos. E esse conhecimento, né? Você conseguir entender isso, fica muito mais fácil você se afastar, né? Porque também tem a diferença ali do apego. O que seria o apego? Porque às vezes nem tem amor, nem tem admiração, mas você está apegado àquela situação e àquela ilusão. O que seria o apego pra você? E como fazer com que a pessoa se distancie e ela se conscientize disso? Eu não vou falar o que o apego significa pra mim, eu vou falar o que os grandes pensadores trouxeram pra gente ao longo dos milênios sobre o apego. Apego é um estado de expectativa, numa narrativa mental, que eu chamo de expectativa dramática, que nada mais é do que possessividade afetiva. Porque eu criei uma expectativa e uma narrativa com aquela pessoa na minha cabeça, uma história. Eu criei uma história com aquela pessoa. Na minha cabeça. A história não aconteceu. Eu criei na minha cabeça a história. Essa aqui vai ser a mulher da minha vida. Esse aqui vai ser o homem da minha vida. Vai ser meu marido perfeito, eu vou construir uma família linda, vou ter bebês lindos e vou ser feliz pra sempre. Tanto homens quanto mulheres fazem isso. E criou uma fantasia na cabeça Disney. A pessoa, ela coloca tanta fé nessa narrativa mental, que é uma fantasia. Sim. Eu chamo de expectativa dramática. Porque é um drama. Sim. Ela criou um drama na cabeça dela. Quando não existe uma correlação entre o drama mental e a realidade dos fatos vividos, ela tenta forçar a pessoa real a se enquadrar na fantasia imaginada. Isso é apego. Sim. Eu tentar controlar a realidade pra se conformar com o molde fantasioso que eu criei. Isso é insanidade. Sim. Isso é totalmente insanidade. Apego é insanidade. É falta de clareza. Apego, na verdade, é fruto da ignorância. Sim. Que é um estado de negação. A psicanálise explicou isso já como a primeira porta das doenças psicopatológicas é a neurose. Como que nascem as neuroses? Através de um ato de negação. Quando aparece, por exemplo, uma raiva em mim, eu nego a raiva e eu não me permito sentir raiva. Quando aparece uma vaidade em mim, eu nego essa vaidade e coloco embaixo do tapete porque eu sou uma pessoa humilde, então eu não posso me envaidecer. O personagem que eu criei de mim mesmo não permite que tenha aqueles sentimentos, aquelas emoções, e aí automaticamente vem decisões de negação. Essas decisões de negação são neuroses, já. As negações são neuroses. Neuroses se concretizam como apegos. Caramba. Há o quê? Há fantasias criadas. O personagem que eu criei na minha cabeça tem uma história pra ser aquele personagem. O meu apego com essa história, junto com todas as neuroses que eu precisei criar pra esse personagem existir, faz com que eu tente controlar a realidade dos fatos da vida e fazer as pessoas que convivem comigo se adequarem à minha história imaginada. É uma loucura. É insanidade. E é por isso que muitas das vezes você tá num relacionamento ali, que você tá idealizando isso, você tá criando aquilo, passa um tempo, você amadureceu um pouquinho, aí você olha e você fala, meu Deus, Não é nada do que eu tava o imaginando. que eu estava fazendo comigo, né? O que eu tô fazendo com essa pessoa? Sim, exatamente. E normalmente isso acontece, muitas pessoas, elas fazem um processo de triagem, de escolha de pretendentes totalmente errado. Eles vão, e eu acho que esse é um dos pontos mais diferentes de outras pessoas que ensinam sobre relacionamento, porque eu não ensino sedução. Eu não ensino sedução. Por quê? Porque sedução é uma ferramenta que é válida para casais.
principalmente no matrimônio. Pra você quebrar a rotina, pra você quebrar a mesmice, pra você quebrar o tédio, você usa a ferramenta da sedução dentro de um projeto de casal muito maduro. Isso não é uma ferramenta pra solteiros. Solteiros precisam escolher pretendentes de maneira racional. E o que as pessoas fazem, elas vão pela química. Só que o problema é que a neurociência sabe que a gente é compatível geneticamente com 60% da população mundial. Então você vai ter química com 60% das pessoas. Se você for sair com um monte de homem, de cada 10, 6 dá química. Entendeu? Esse não é um filtro. Como que eu vou escolher um marido se de cada 10, 6 tem química? E a vida é maior que isso, né? É muito mais. E aí o que acontece, quando a pessoa escolhe um pretendente por sedução e por química sexual, ela entra num estado de apaixonamento químico que dura de 3 a 18 meses, onde ela não consegue ver as falhas do outro. É tipo um acordo não verbal entre os dois apaixonados, tipo, eu não vejo as suas falhas e você não vê as minhas. Enquanto a gente fizer isso, a gente se mantém apaixonado. No momento que teve a primeira crítica, o estado de apaixonamento quebra. E aí vem pra realidade. Quando a realidade volta e a poeira baixa e sai o véu da ilusão do apaixonamento, a pessoa às vezes olha pra ela e fala assim, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Você não tem nada a ver comigo. Exatamente. Só que o problema é que passou 18 meses. E aí, é 18 meses, às vezes 18 meses, passou 1 ano e meio. E aí a pessoa sai desse padrão, ela buscou o último parceiro por química sexual, certo? O que ela vai fazer agora de novo? Que ela terminou? Ela repete o padrão. Aí ela vai e fica mais 12 com o próximo. Aí ela termina de novo pelo mesmo motivo, porque na hora que sai o apaixonamento, ela olha pra ela e fala assim, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Ela sai, ela repete o padrão de novo. Isso é neurose. E a pessoa coloca aquilo como um relacionamento ideal, não é? No começo, é tudo lindo. É tudo perfeito. Ela fala pra todo mundo que vai casar, né? Ele trata ela super bem e tudo mais, e daí do nada, você descobre que o casal terminou. Você fala, mas o que aconteceu? Ah, não deu certo. Não deu certo porque o processo de triagem lá no começo, os valores espirituais, intelectuais e afetivos não eram alinhados já. Cara, isso é muito real. Eu sou uma pessoa assim que valor espiritual pra mim tem que estar muito alinhado. Senão eu vou, mesmo inconscientemente, você bate de frente. Que seja qualquer um deles, né? Porque a sobrevisão é sobre o que você quer. Eu acho que a gente, como mulher, quando a gente decide o que você quer, tudo fica mais leve. Mas você decidir também não é fácil. Você entender que você, poxa, eu mereço, eu sou digna disso, né? E é um processo muito árduo, doloroso. Né? Ele é árduo e doloroso porque muitas vezes a mulher ela quer tomar a decisão por ela. A decisão tem que ser tomada por Deus. Perfeito. Tá? Então quando você coloca a decisão na mão de Deus, não é árdua. É simples, é fácil e leve. O fardo é leve. E tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Eu acho que quando a gente coloca Deus, assim, uma coisa que eu aprendi a desenvolver, até mesmo pra me fortalecer, foi isso. Quando eu entendi, eu tô passando às vezes por um momento muito complicado. Eu falo, caramba, obrigado, Deus. Tem um propósito. Eu sei que ele vai passar. E vai ter algo ali na frente que vai ser muito maior. Perfeito. E quando a gente se coloca nesse lugar, né, acho que tudo transforma. A vida você passa a enxergar com mais gratidão, com mais leveza, e a gente volta pra aquilo que você falou. Você se coloca todos os dias em lugar de aprendizado. Perfeito. Porque tudo é impermanente, as coisas passam. Sim. Né? A gente passa. A gente passa também. Essa semana eu tive a tristeza de um falecimento de um amigo com a minha idade. Caramba. Né? Um marido de uma amiga minha. E a gente. Eu tenho o hábito, por seguir a filosofia estoica também, que é uma das minhas bases, né? Fazer a prática chamada Memento Mori. Memento Mori, relembre da sua morte. Sim. E eu pratico quase todos os dias. Pra eu não mentir, falar que é todos os dias. Tipo, às vezes, a cada 10 dias, talvez eu fale um dia, ou a cada 20 dias eu fale um dia, mas todos os dias eu lembro da minha morte. Que eu sou evanescente, que eu vou passar, que não existe imortalidade na carne e que eu preciso viver todos os dias com significado. Perfeito. E aí, quando acontecem esses eventos, que a gente sabe que são possíveis, e no caso desse meu amigo foi algo provável, que Deus abençoe ele agora, nesse momento, e a família dele, a gente é convidado. E por que é tão difícil o luto de uma pessoa amada, né? Porque nós somos obrigados a refletir sobre a morte, a fazer o memento mori. Porque no momento que você vê, principalmente uma pessoa da sua idade, ou às vezes mais novo do que você, falecendo, indo embora, e simplesmente tudo aqueles planos, aquelas histórias, todas as suas expectativas, seus sonhos, seus desejos, você fala assim, cara, pode acontecer comigo. E tipo, amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Então, quais desses planos e sonhos que realmente fazem sentido eu estar investindo minha hora e meu dia hoje? A minha existência, né? A minha vida vale o que eu tô fazendo agora? Se eu morresse daqui a 5 minutos, eu mudaria o que eu tô fazendo agora? A gente tem que responder, na grande maioria das vezes, eu não mudaria. Eu posso morrer nas próximas horas, que eu vou morrer em propósito. Eu vou morrer com significado. Eu não tô dizendo de morrer sem dor, ou de morrer feliz, ou de morrer com prazer. Porque essas coisas todas são inerentes da vida humana, né? Tem pessoas que vão morrer com dor, tem pessoas que vão morrer dormindo, né? Todo mundo quer morrer dormindo, né? Você vai escolher como você quer morrer, eu quero morrer dormindo. Algumas vão morrer com dor, algumas vão morrer rápido, algumas vão morrer lentamente, outras vão morrer muito, com idade avançada, outras vão morrer com idade na juventude ainda, né? E isso é inerente da vida humana. Nasceu, vai ter que morrer. Isso faz parte do ciclo. Então nasceu, vai ter que morrer. Qual que é o propósito do ciclo iniciar e terminar? É extrair o aprendizado, o significado do ciclo. Qual que é o significado do ciclo nascer e morrer? Pra que você veio? Por que você tá aqui? Você veio aqui pra fazer o quê? Só ficar assistindo, né? Você ficar assistindo só, Netflix, você é um observador da vida, ou você tá aqui pra servir? Nossa, que lindo. Você tá aqui pra dar significado pra sua vida, porque quando você serve, porque quando a gente vem pra cá, e a gente ganha a nossa vida através de Deus, a gente vem com aptidões, várias aptidões, são sementes de luz. Aí vai, da minha autodisciplina, das virtudes que eu desenvolvo, dessas sementes de luz florescerem, frutificarem ou não. Sim. Que são os talentos, a passagem bíblica dos talentos, né? Algumas pessoas praticam a autodisciplina, olham pra dentro, olham pra cima, falam de olhar pra dentro, olhar pra cima, que é viver uma vida de objetivos internos. E aí, uma vida abundante externa é fruto de uma vida abundante interna. Perfeito. Só que a maioria das pessoas, elas focam fora na abundância externa, elas querem ter conforto, conveniência. Só que uma vida externa de conforto é porque você vive internamente em estado de desafio constante. Você tá sempre colocando a barra mais pra cima do ponto de vista espiritual. Eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso trabalhar mais no respeito, eu preciso ser mais verdadeiro. Apesar de eu ter uma aliança com a verdade, tem micro momentos onde eu conto tipo micro mentiras. Eu não fui exatamente verdadeiro. Sim. Eu fui verdadeiro até um certo ponto e depois, de uma certa maneira, distorci a verdade. Quando você pratica essa disciplina, o seu olhar vai ficando cada vez mais aguçado para perceber distorções. E isso é a virtude do discernimento. Discernimento é a fundação sólida da sabedoria. Não tem como você ser sábio sem ter discernimento. Perfeito. Discernir é saber.
Saber é ser sábio. Então, esse processo de olhar pra dentro o tempo todo, se autoconhecer, se mergulhar, olhar para suas sombras, vigiar as suas sombras, é o que lapida o seu olhar de discernimento para que o caminho da virtude e da sabedoria se desenvolva. Senão não tem como. O oposto disso, não fazer esse caminho, que é um caminho árduo, é um caminho muito árduo, é você viver buscando prazer. É você viver por instinto. Sim. Você não vive por propósito, né? Você vive por instinto. Você precisa escolher a vida de propósito. Porque se você não escolher a vida de propósito, você vai cair automaticamente numa vida guiada por instinto. E aí você vai viver uma vida tão importante quanto a de um animal. É uma vida muito no reativo, né? Totalmente no E reativo. completamente inconsciente. Porque quando você tá ali no reativo, você não tá conseguindo olhar pra dentro, né? De forma alguma, é só aquela emoção. E a gente volta a falar, né? É um processo árduo. Muito. E o que seria propósito pra você? Encontrar um propósito. Todo mundo fala, né? Dessa... O que é propósito no significado, da essência de propósito? O que é o propósito pro Lucas? Não, o que é um propósito, uma pessoa que ainda não encontrou o propósito dela de vida, porque eu acredito que a gente só consegue alcançar, só consegue destravar a mente quando você entende o sentido, né? Sim. E o que seria, como uma pessoa poderia, né, alcançar ou encontrar o seu próprio propósito e levar a vida com mais sabedoria, discernimento. Vamos lá, propósito, ele tá vinculado diretamente com significância, com relevância, tá? Relevância, significância e significado tá vinculado com servir. Porque o processo de servir, quando a gente entende a máquina mental, a máquina psíquica, e a psicanálise é uma ferramenta excelente para isso, e você entende todas as partes constituintes da psique, quando você tem esse ato, que é extremamente simples, de você servir o outro, um mecanismo que é sempre operante, que é o mecanismo da projeção, ele vai diminuindo. E você vai tendendo a projetar menos, e através do servir um outro ser humano, você vai resolvendo os seus problemas. No servir, o maior beneficiado não é quem recebe o serviço, é quem faz. Porque o processo de servir desconstrói a máquina de sofrimento interna que é o ego. Que é um processo da negação, repressão, projeção. Isso significa que quanto mais eu sirvo, menos eu projeto. Quanto menos eu projeto, menos o mundo para de ser um espelho de mim e eu começo a ver o mundo como ele é. Isso significa que o servir revela pra mim como o mundo é e eu começo a discernir o que é o mundo real do que é o mundo imaginado do ego. Isso é sabedoria. E esse propósito de servir é universal. Todos os seres humanos têm o mesmo propósito. É que cada um vai encontrar através de uma trilha diferente. Aí você tem que olhar pra dentro, ver os talentos que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, e você tem que colocar essas habilidades a serviço, porque senão elas se tornam tóxicas. Elas podem te derrubar. Os seus talentos, se não forem colocados a serviço, te envenenam. Por quê? Porque eles foram feitos com o propósito de serem compartilhados. São luminosidades. Luz é feita pra iluminar. Ela não é feita pra ser guardada na gaveta. Se você pega uma lâmpada e guarda ela na gaveta, você tirou a função da lâmpada. Aí o que acontece é que essa lâmpada ela vai apagar e eventualmente ela vai virar um objeto que você vai ter que limpar. Virou um lixo. Esse processo de luminosidade, não usar o meu talento, ele acaba voltando pra mim como um algo tipo, agora você vai ter que pagar um preço pra você não ter usado esse talento. Porque esse talento foi dado pra você usar e iluminar a vida dos outros. E aí, iluminando a vida dos outros, você ia encontrar significado. Como você não fez isso, agora você tem uma dívida no universo de não ter usado esse talento e ter iluminado a vida de várias pessoas que precisavam desse talento. Você não tirou várias pessoas do sofrimento porque você é egoísta. Porque a sua luz, se você tivesse simplesmente colocado a sua luz a serviço, você teria tirado inúmeras pessoas da sombra. E você não fez isso. E agora você tá em um estado de banimento e de ignorância maior. É isso que significa, metaforicamente, no Gênesis, a terra de Nod. No momento que o homem morde do fruto do conhecimento e ele é banido pra terra da ignorância. Nod significa ignorância. Sim. Quando você não usa o conhecimento pra algo produtivo, você entra na ignorância, automaticamente. É natural. Não tem como, né? Não falar que não existe isso, porque é a lei natural. É uma lei natural. Então, o talento que você tem, isso é uma coisa também que explica. Tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim: Lucas, eu me incomodo muito com religiões que pedem dízimo, que pedem dinheiro e tudo mais. Como é que eu lido com essa situação? Eu gosto do que o pastor me ensina, que o padre me ensina, mas eu não gosto que eles ficam pedindo dinheiro. Você fala assim: você tem que contribuir com o que você tem de talento. Se dinheiro não é uma coisa que hoje está em abundância na sua vida, não contribua com dinheiro. Contribua com o que você tem em abundância. Porque quanto mais eu contribuo, significa que, pra mim, aquilo que eu estou dando está em abundância. E quanto mais eu vejo aquilo em abundância, mais a fonte verte luminosidade. Então, quanto mais eu sirvo, mais aumenta a luminosidade. E tudo que eu não tenho na minha vida, de alguma maneira, ou não é nada necessário pro meu propósito, ou é porque eu não estou servindo o suficiente naquela área. E isso volta muito para os relacionamentos, né? Porque se você não serve, qualquer relacionamento serve. Qualquer relacionamento serve. Porque são dois egoístas que querem servir a si mesmos. Né? E aí eu entro num relacionamento porque eu quero que a outra pessoa me faça feliz, mas eu não faço nada. E a outra pessoa também entra querendo que o outro faça ela feliz, mas ela também não faz nada pra que isso aconteça. Quando duas pessoas entram num relacionamento para fazer o outro feliz, de livre e espontânea vontade, e os dois todo dia se levantam pra se sacrificar, a gente não vai acertar 100% o que o cônjuge quer. Mas o processo não é acertar. O processo é se disponibilizar para servir. Então, o processo matrimonial, principalmente no homem e numa mulher, porque a cosmovisão feminina é oposta da cosmovisão masculina. A maneira como as mulheres veem o mundo é oposta da maneira como os homens veem o mundo. Isso significa que as demandas femininas são opostas das demandas masculinas. Então, quando você se disponibiliza para servir a sua esposa e a esposa se disponibiliza para servir o seu marido, você começa a entender a cosmovisão do outro e isso vai gerando um equilíbrio interno que vira maturidade espiritual. Sim. A pessoa amadurece. A gente volta, né, para a lei natural. Mas o que você acha, por exemplo, a gente tá vivendo numa sociedade que fala muito sobre... Eu tenho visto muitas mulheres falarem a seguinte frase, né? Não estou aqui para servir macho. Não estou aqui para isso e aquilo. O que você vê? O que você acha disso, né? É uma visão bastante preconceituosa e um rótulo, né? Ela colocou um rótulo na vida afetiva dela, que esse rótulo vai ser uma autolimitação, porque ela serve o macho-chefe, paga o salário. Ela serve o macho CEO, que é o dono da empresa. Mas o macho que tá dentro de casa, compartilhando a vida com a parceira de vida dela, não vai servir? A questão não é, eu não vou servir macho. A questão é, eu tenho que buscar uma pessoa que tem valores iguais aos meus. Eu escolhi ser uma pessoa que serve, porque eu entendi que os meus talentos me foram dados de graça pra que eu compartilhe.
eu vou compartilhar com o meu parceiro. Se ele não é uma pessoa honrada, que também compartilha os talentos dele comigo, e me honra e me respeita, eu não sou um parceiro compatível com essa pessoa. A gente volta pra aquela questão, não existe relacionamento. Não existe relacionamento. Então no momento que ela chega e fala, eu não vou servir macho, ela é compatível com que tipo de homem? Eu não vou servir fêmea. Exatamente. O universo é perfeito. Então ela vai encontrar com esses homens que tratam as mulheres mal. Sim. Por quê? Porque ela tem uma crença de não servir. Se a vida é servir, ela vai encontrar pessoas que têm as mesmas limitações. Porque um homem que serve, ele não vai aceitar ser desrespeitado e não ser honrado. Ele simplesmente vai perceber que aquela mulher não vai se disponibilizar afetivamente pro relacionamento e ele vai falar assim, não me interessa, não quero continuar. E ele vai cortar o relacionamento logo no começo. Quanto mais sofisticado, mais maduro esse homem é, antes ele detecta que aquela mulher vai ser problema pra ele. Mesma coisa com a mulher. Uma mulher altamente sofisticada percebe um nível de maturidade de serviço no homem e fala assim, esse homem vai ser problema, não quero me relacionar com ele. Sim. Mas quando eu falo, eu decidi ser uma pessoa que serve, que se coloca a serviço em todas as áreas da minha vida, sabendo dizer não também quando tem que dizer não. Às vezes servir é dizer não. Sim. Então, tem muitas pessoas que acham que servir é sim. Não, isso é ser capacho. Servir, muitas vezes, é ser severo. Por exemplo, quando você tá criando seu filho, e você tá se colocando a serviço de educador, de criador de um outro ser humano, e você chega pro seu filho e fala, você não vai sair de casa hoje, porque você não cumpriu com seus deveres durante a semana, então esse final de semana você tá de castigo. Isso é serviço. Você fez algo, como pai, como mãe, que é desagradável. Quase nenhum pai e uma mãe gosta de fazer isso com o filho, mas faz porque é necessário. Isso significa que serviço engloba o que é agradável e o que é desagradável também. Porque tá buscando um fim melhor. O meio, ele vai ser desagradável. Sim. Então, essa mulher que não se coloca a serviço, eu não vou servir, mas você não vai servir seu marido? Exatamente. Porque ele é um macho. Ele também é macho. Ou você vai casar com uma mulher. Você não vai casar com um macho. Aí você vai servir uma mulher, então. Exatamente. Não tem jeito. Ou você vai servir uma mulher ou você vai servir um homem. Sim. É porque a vida, a gente volta pra essência, né? A vida é sobre servir. Exato. E quando a gente coloca nesse lugar de eu não vou, no fundo você tá se corroendo, né? Você tá indo contra a vida, contra a lei natural das coisas. Por né? isso que eu tento passar essa programação, transformar ela em obsoleta, primeiro ensinando o quê? Você vai servir a Deus. Você vai aprender a servir primeiro. Por quê? Porque Deus te dá tudo de graça todo dia. Você não vai servir a Deus? Acho melhor servir a Deus. Cara, porque ele é o criador, né? É o Criador, me dá vida todo dia. Todos os talentos que eu tenho foram dados por Ele. Todas as oportunidades que eu tenho foram dadas por Ele. Todos os desafios que eu tenho foram dados por Ele. Como é que eu não vou servir o meu Criador? Quando eu aprendo a servir o Criador, aí eu tenho que aprender a servir a mim mesmo. Eu tenho que saber me autocuidar. O jeito que a mulher se cuida, se serve, é diferente de como o homem se serve. A mulher, ela precisa aprender a dosar bem-estar com sacrifício. As mulheres se sacrificam com muita facilidade. Elas se doam. Muito. Elas se doam excessivamente. E aí o autocuidado, o serviço a si mesmo pra mulher, é aprender a dizer não. Sim. É tipo, não, por quê? Porque eu não estou bem hoje para cuidar dos outros, preciso cuidar de mim antes. Deus está me pedindo para cuidar de mim hoje. Eu não tô fazendo isso por mim, eu tô fazendo isso por Deus. O homem é o oposto. O homem é assim. Como é que o homem serve a si mesmo? Ele serve a Deus, por seu Criador, e aí ele serve a si mesmo se colocando em combate, ao confronto com a dor. Porque a masculinidade cresce quando ela confronta com a dor. O homem tem um instinto de busca de prazer infinito. Ele não tem instinto de sacrifício. Ele tem que treinar o sacrifício. A mulher tem um instinto de sacrifício. Ela tem que treinar a busca de bem-estar e de prazer. Sim. Então, o processo de servir a si mesmo pro homem é ele se confrontar com a dor e aceitar uma vida onde ele vai ser mestre da dor. A mulher precisa aprender a não se sacrificar pelos outros quando ela não está bem. Porque você só consegue cuidar dos outros quando você consegue cuidar de você. E essa é a mulher que se impõe, né? Que muitas vezes é vista como uma chata. Ela coloca limites. Sim. Tem regras pro cuidado. Sim. O cuidado não é incondicional. Porque senão você começa a cair em mimo, em chantagem. Sim. Elas vêm sutis, né? Elas vêm muito sutis. Nessa situação também envolve os relacionamentos até com homens narcisistas, né? Sem dúvida. Essa mulher que não sabe colocar limites e dizer não, elas são vítimas perfeitas pra esses abusadores. São predadores. Sim. Eles, na verdade, esses predadores, eles têm um faro pra identificar quem é a vítima perfeita. Porque quando uma mulher ela é muito forte espiritualmente e ela percebe que ele tá invadindo territórios que ela não deixou, ela corta esse cara no começo. O predador ele não tem oportunidade. Porque no começo, a caça do predador, vamos dizer, a pessoa mais doente do planeta, um psicótico. Essa pessoa é um psicótico com tendências de assassinato, né, de homicídio. Essa pessoa, no começo, ela vai ser sedutora. Vai ser extremamente sedutora. Então tem várias permissões que a vítima vai dando pra se colocar num estado de extrema vulnerabilidade, aí o predador se mostra como predador. Se é a pessoa, quando ela é madura espiritualmente, ela identifica o padrão de micro desrespeito. Porque ela percebeu que ele invadiu um espaço que ela não deixou. Sim. Fala assim, opa, bandeira vermelha. Verdade do diálogo. Acabou de quebrar o respeito. Sim. Ele tá me contando uma história linda, ele tá dialogando comigo, mas ele acabou de me desrespeitar. Que vem de forma sutil, dá pra você perceber no início, né? Dá pra perceber. E muitas vezes, acho que por conta da vulnerabilidade, você deixa passar aquilo. E às vezes, muitas mulheres, elas vão pra um relacionamento com um pretendente, ela sai com um homem, por exemplo, um homem tem uma doença psiquiátrica dessa maneira, né? Sociopata, por exemplo, que é pessoas extremamente carismáticas. Ele tá contando uma história. Não, porque semana que vem a gente vai pra Itália, nós vamos ficar lá na Costa Amalfitana, e eu já comprei um cruzeiro pra gente, e aí a gente vai casar, a gente vai ter 3 bebês lindos, e vão ser italianos, a gente vai morar numa mansão à beira-mar, não sei o quê. Cara, se ela se deixar levar por esse drama afetivo, presta atenção. Ela entra numa fantasia mental onde ela coloca muito mais fé na história dramática, expectativa dramática que ela criou. No momento que ela falar, encontrei meu marido, esse homem é exatamente o marido que eu sempre quis ter. Na verdade, ele é melhor. Sociopata vai ser melhor. Isso é perfeito. Não, né? é melhor do que ela mais imaginou. Esse melhor do que ela mais imaginou é a bandeira vermelha. Que é essa intensidade toda, né? Por isso que eu falo, o homem, quando ele entende demais, é porque ele tá num processo de caça. O predador é ainda mais intenso. O sociopata, o psicopata, ele é mais intenso ainda. Porque ele quer atingir um grau de perfeição aos olhos daquela vítima, pra que a vítima se vulnerabilize totalmente a ele. Sim. Então, na hora que ela se coloca em um ambiente de vulnerabilidade, ele se torna predador. Ele revela quem ele é. Sim. Então, primeiro ele faz o processo de caça, de conquista, pra desarmar a vítima. Na hora que ela se desarma, ele entra no processo abusivo. Que aí ele já controla, né? E eles já têm esse perfil, né? Eles conseguem ver aquela pessoa que é dependente emocional. Sim. Porque eles vão dando sinais, vão fazendo sondagens, né? Eles vão tirando a temperatura, conforme essa vítima reflete, isso homem e mulher, tá? Tanto homem quanto mulher. É que normalmente a vítima tá na energia feminina. A vítima tá na energia feminina. Que é sobre a energia, né? Não sobre o a sexo. energia, porque a energia feminina é receptiva. Tá? Mas quando a energia feminina tá hiperfeminina, tá desequilibrada, ela tá querendo agradar demais, e ela vê esse homem que é encantador, que conta uma história maravilhosa, que conta um drama, que é sensível, que entende as demandas dela, que tá contando uma história maravilhosa de projeto de futuro, ela perde a racionalidade, a cautela, e ela simplesmente fala assim, encontrei meu marido. Ela que decidiu que ele ia ter sucesso com ela. Foi ela. Não foi ele. Caramba.
Ele só contou uma história que soou muito bem e ela decidiu encontrar meu marido. Por quê? Porque ela é imatura. Sim. Ela não tem capacidade de discernimento do que é fantasia e do que é realidade. Ela tá com um predador na frente dela, ela tá achando que é um marido, um príncipe encantado. Que a gente volta muito pra aquela situação, né? E quando essa mulher resolve amadurecer, né? Quando ela demora, porque não é fácil. Quando ela vai pra um processo de autoconhecimento, de tudo, às vezes você olha assim, você identifica claramente aquele perfil, né? Sim. E o que faz as pessoas, às vezes, repetir os mesmos padrões? A neurose e o complexo psíquico não estar desenergizado, não estar curado. Quando você tem um complexo, o que são os complexos? Complexos são energias psíquicas, ideo-afetivas de evitação. O que é isso? Aparece uma energia na minha vida, por exemplo, sei lá, de luxúria. O homem que eu quero casar é um bilionário, dono de uma multinacional, que tem um jatinho, que vai me dar uma vida de conforto e de luxos que eu posso postar no Instagram. Na hora que aparece exemplos desse homem na vida dela, ou aparece no Instagram um homem que tá, tipo, ostentando alguma coisa, ela deposita, faz um depósito de fé naquilo, ela fala assim, nossa, eu queria muito esse homem pra mim, e aí ela volta pra realidade e fala assim, não, mas não dá. E ela reprime. Todas essas vezes que ela faz esse processo, por exemplo, com a energia da luxúria, de desejar esse homem que ela quer, que ela imaginou, e ela fala, não, isso aqui eu não vou ter na minha vida, e coloca embaixo, não vou ser uma mulher rica, ela vai criando um complexo ideo-afetivo de evitação da riqueza. E é exatamente esse complexo neurótico ideo-afetivo de evitação da riqueza, de esse príncipe encantado nunca vai ser meu, que gera uma personalidade feminina amargurada. Porque a personalidade feminina amargurada é o enjaulador perfeito pra esse complexo reprimido. Como é que eu faço pra manter esse complexo do príncipe encantado, bilionário, preso no inconsciente, não vazando pra minha consciência? Porque se tiver na minha consciência, eu tenho que lidar com aquilo. Você fala assim, tá, só que eu sou uma mulher da periferia, que mora no interior do Brasil, e eu nunca vou encontrar um homem bilionário que quer casar comigo, e tem várias outras mulheres que eu acho que são mais bonitas do que eu, por exemplo, pensamento dela. Né? Se ela tiver que lidar com isso, é muito dolorido. E tem muito isso. Porque ela vai ter que matar a fantasia. Ela tem que matar a fantasia. Ela vai ter que lidar com a realidade dos fatos. Em vez dela matar a fantasia e ela lidar com os pretendentes que estão aparecendo pra ela na vida dela, ela reprime, e pra reprimir esse complexo de eu queria casar com um bilionário, ela cria uma personalidade feminina amargurada que é a enjauladora. Isso significa que sempre a personalidade consciente vai ser o enjaulador dos complexos reprimidos. Então, esses complexos reprimidos fazem com que essa enjauladora comece a entrar em relacionamentos com homens que ela projeta que parecem ser esses homens bilionários, mas eles não são. Eles simplesmente sabem montar o personagem que desarma a enjauladora. Isso é o Don Juan. Don Juan é expert fazendo isso. É uma síndrome. Né? É um transtorno de personalidade. Esse homem é um homem que tá com complexo de ético mal resolvido com a mãe, praticamente não tem cura quando ele entra numa síndrome de Don Juanismo. E aí o que acontece é que essa mulher amargurada que fica imaginando o príncipe encantado que é um bilionário que ela nunca vai ter, quando aparece um homem de um certo status, de um certo poder aquisitivo, de uma certa símbolos que aquele príncipe encantado tem, ela desarma a enjauladora amargurada e ela fala assim, eu vou poder viver o meu sonho. Caramba. E aí aquela energia de fantasia toma ela inteira, porque ela tava reprimida. Imagina aquela fantasia reprimida, tipo assim, você não tá deixando eu viver. Sim. Porque energia de vida, energia de libido, em formato de fé, que foi depositada numa história dramática, onde ela negou a energia de vida. Então tem muita energia de vida negada no inconsciente. Na hora que ela desarma a enjauladora, ela, tipo, solta a fera. E aí o que acontece? A fera toma conta da consciência. Ela fala assim, cara, eu vou viver meu sonho. Eu encontrei meu príncipe. Mas ela só ficou suscetível a esse cara, que é o Don Juan, ele não é o príncipe. Ao Don Juan, porque ela ficou ao longo da vida dela toda criando essa história, essa narrativa dramática mental de, eu vou casar com um cara rico, ou com um cara bilionário, ou com um cara que tem status, ou com um cara XYZ, que é o príncipe encantado, por isso eu chamo ilusão da princesa. E ela sempre olhava pra vida dela e falava assim, eu nunca vou ter esse cara. E reprimia. E aí essa negação de príncipe encantado, não vou ter príncipe encantado, príncipe encantado, não vou ter príncipe encantado. Essa negação constante ao longo dos anos criou um complexo ideo-afetivo de príncipe encantado, que no momento que ela se desarma, e o Don Juan é o cara perfeito que sabe fazer isso, que é o caçador, ela é tomada pela ilusão da princesa. Totalmente. Aí ela é a vítima perfeita. Nossa. Porque ela vê o que ela quer ver nele. Aí ela começa a passar pano até quando ele começa a fazer besteira. Sim. Porque ela fala, não, mas ele vai ser meu marido, então isso não tem tanta importância. Foi Foi só um errinho aqui, tipo, ele vai melhorar. Se conviver comigo, ele vai aprender algumas coisas melhores e, tipo, eu vou ser uma boa esposa e ele vai parar de fazer isso. Não, ele não vai piorar. Porque ele é um doente neurótico. E ele já tem toda a intenção, né, também. Ele é doente. Uma pessoa doente. Só que essa pessoa doente, quem é a presa mais fácil, é aquela pessoa que terapeuticamente está mal resolvida. A pessoa que tem complexos terapêuticos traumáticos não resolvidos, por exemplo, a ilusão da princesa é um complexo arquetípico universal, são vítimas perfeitas. Por isso eu ensino aos meus alunos como desenergizar a ilusão da princesa. Para de criar checklist mental. Porque senão qualquer coisinha que te apareça ali você cai, né? Assim, qualquer mínimo detalhe que você idealizou se torna tudo. Sendo que às vezes é 1% do que você, né? E o pior disso é que assim, ela vai dar match com o doente mental, com o sociopata narcisista, com um homem de verdade, um homem maduro, vamos dizer até um patriarca, ou um homem adulto maduro, não neurótico, quando ela começa a se relacionar com ele. E ele tem alguns pontos do checklist e não tem outros. E às vezes ela começa a dar afeto, porque ela fala assim, pô, esse cara até que é legal. Baseado no meu checklist, esse cara é legal. Então eu vou dar afeto pra ele. E ela começa a dar afeto, porque ela decidiu dar afeto pra ele, porque ele é um cara legal. Só que ele não tá fazendo nada pra receber esse nível de afeto. Homem é movido à conquista, não é movido a afeto. Quando ela começa a dar afeto pra um homem masculino, maduro, não neurótico, sem ele merecer, porque ele não fez nada, ele perde interesse. Ele fala assim, eu não tenho que conquistar nada. Ela tá dando afeto porque ela quer, não é porque eu mereço. Isso não faz ele se sentir homem na relação. E aí o que acontece? Esse focamento afetivo. E o homem se distancia. As minhas alunas, quase universalmente, Lucas, por que o cara vem, conquista, seduz, e aí depois passa algumas semanas, se afasta e some? Exatamente por causa do focamento afetivo. Porque ela criou na cabeça dela, se relaciona com checklist. Ela não tava se relacionando com o homem. Ela tava dando afeto pra ele, porque ele batia requisitos do checklist. Não é porque ele merecia como homem real, pelos atos dele. Por isso que eu falo, não ouve que os homens não acreditam no que os homens falam, só acreditam no que eles fazem. A mulher, a matriarca, ela é enraizada na realidade. É claro, né? Ela tá no momento presente. Ela tá olhando o homem como ele é. Ela é cautelosa. Ela é inocente e astuta ao mesmo tempo. Isso significa que ela olha as atitudes daquele homem e ela condiz, ela reflete o afeto merecido baseado nas atitudes que ele tomou de comprometimento. Aí ele deu atenção pra ela refletiu com o afeto correspondente. Ele fala, pô, gostei disso aqui, vou dar mais atenção. Aí ela reflete com mais nível de afeto. Isso, pra ele, o homem percebe que essa mulher é coerente. Que ela está entrando no relacionamento baseado no nível de investimento que ele tá fazendo. E é exatamente isso que encanta o homem. Ele vai falar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais presença dessa mulher, eu quero mais feminilidade dessa mulher. E ele vai investindo cada vez mais. Se ele entra no relacionamento, mesmo com um homem adulto saudável, ele dá um pouco de atenção, ela dá um tantão de afeto, o próximo já saiu. Sim. Então, ela engata com o doente, mas com o saudável ela não engata.
Por causa do exagero, né? Por causa do exagero, da falta de autoconhecimento, da falta de equilíbrio interno, por causa da neurose, da ilusão da princesa. Da mesma forma que se a mulher, então, uma mulher que já passou a se conscientizar mais em relação a essas coisas, quando ela depara num relacionamento, que ela viu que o homem ele já deu uma afastada, ela automaticamente, aquilo nem tem graça mais, né? Perde a graça na hora. Sim. E ela segue. Quando o homem se afasta, eu falo, esse é o universal para os meus alunos, eu falo, se afaste e vá cuidar da tua vida. Vai focar em Deus, vai focar em você. Por quê? Porque ele tá se afastando, provavelmente, porque tá vindo afeto demais que ele não consegue processar. Os homens não querem afeto. Eles querem conquista. Imagina os homens ao longo das décadas, eles foram criados, forjados em dor, homem de verdade. Do nada, aí agora que afeto. Quer ursinho pelúcia fofinho? Não é isso que eles querem. É claro que eles vão aceitar o afeto de uma mulher feminina, sim, dentro da masculinidade dele, baseado no nível de atenção e de investimento que ele fez. Porque é assim que funciona a mente do homem. O único homem que tem uma tolerância alta a afeto é o patriarca. Os outros homens não têm. Por quê? Porque o patriarca entendeu o sistema mental feminino. E aí a tolerância dele ao afeto é muito maior, porque ele sabe a língua. É como se ele tivesse aprendido a língua das mulheres. E a matriarca aprendeu a língua dos homens. E aí ele entra no modus operandi de afeto, porque ele sabe que ela tá no momento de afeto, a matriarca, e aí ele aceita receber o afeto dela. Um homem que não é uma patriarca, se essa mulher tenta dar afeto pra ele quando ele não quer afeto, ele se afasta. Eu falo, entra na caverna. E aquilo deixa de ser um desafio e passa a ser uma soma, né? Entre o homem e a mulher. Sim. Porque um entende o outro, né? Encaixa. Nesse nível mais alto? Sim, exatamente, porque eles são complementares. Ao mesmo tempo, quando ele tá numa energia muito masculina, se ela tentar vir com uma energia muito feminina pra interagir com ele, isso aqui provavelmente não vai harmonizar. Aqui é melhor ela conversar com ele como amigo, por exemplo, ele tá falando de batalhas ou desafios que ele tá tendo, por exemplo, na vida profissional dele. Quando a mulher vem interagir com o marido dela, a matriarca, ela vai entrar numa linguagem de combate também, de guerra. Ela vai falar assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu acho que essa pessoa tá tentando te dar uma facada nas costas, tem que tomar cuidado com fulano. Essa linguagem é uma linguagem de guerra. Só que ela é uma linguagem de guerra de uma aconselhadora que tá no quartel-general. Ela não vai pra frente de batalha, ele que vai. Ela não vem falar assim, não, amor, vai lá e, tipo, seja gentil com ele, tipo, dá um abraço, porque abraço sempre resolve tudo. Não resolve todo mundo, os homens não resolve com abraço. Resolve com murro na cara. Então, essa linguagem, se ela for super fofinha com ele pra aconselhar, ela não vai dar um bom conselho. Ela tem que entender a língua de guerra que ele tá, porque ele está numa guerra. Você chegar hoje e falar assim, como é que a gente resolve a guerra da Rússia com a Ucrânia? Vamos sentar na mesa de bar e vamos tomar umas cervejinhas. E vamos dar abraços e um aperto de mão e a guerra acaba. Isso é uma linguagem, tipo, ultra fofa, sensível, feminina, que é o oposto do que o Putin vai aceitar. O Putin vai sentar ali, vai tomar cerveja com você, vai levantar da mesa e dar um tiro na sua cabeça. Nem precisa virar, né? Exato. É o que tá acontecendo até. A traição que teve do grupo mercenário que ele contratou, que não tá recebendo o apoio que ele disse que ia dar, o grupo mercenário virou contra e começou a invadir a Rússia. Isso aconteceu essa semana. Só treta monstra. Nós estamos falando de caça, de tanque, de míssil antiaéreo, de 75 mil soldados, todo mundo homem com um fuzil e metralhadora na mão, pra matar outros homens. Aí você fala que vai lá dar um abraço? É impossível, né? Isso é natural, né? Essa linguagem não existe na selva. Sim. Você não abraça tigre. Exatamente. A não ser que você seja um domador de tigre, que você criou o tigre desde que ele é bebê, porque ele criou um vínculo afetivo com você, você foi o primeiro ser que o tigre viu. Tem um efeito mãe materno. Qualquer animal tem isso. Se você tem um pato, você tem uma fazenda, nasceu um patinho, se o patinho vê você, primeiro você é a mãe dele. Caramba, como a natureza é perfeita, né? Aí você pode abraçar o tigre, mas essa é a exceção da exceção da exceção da exceção. Aqueles ilusionistas que tinham tigres, eles pegaram o tigre nascendo, saindo do tigre e pegaram no colo. Eles eram tipo a mãe do tigre. O tigre via eles como mãe, por isso não atacavam. Só que no final o tigre comeu ele. Por quê? Porque como que o tigre demonstra amor? Comendo o outro. A demonstração de um predador máxima de amor que ele consegue é consumir o outro. Caramba. O Freud explicou isso até também no tabu do canibalismo, onde o processo de canibalismo é você absorver o outro dentro do seu ser. É uma visão muito primitiva. Porque tu só tá focado na materialidade. Muito mais fácil aprender com o outro em vez de comer a carne do outro. Exatamente. Fica a dica, gente. Comer a carne do outro não vai fazer nada. Mas você ouvir o outro ensinar o que ele sabe, vai mudar o seu ser. E só que o animal, o ser humano passou por isso. O canibalismo é a prova disso. O tigre ele não tem essa capacidade evolutiva. Significa que o tigre até come tigre. Leão come leão. É normal na savana, a leoa ela protege os leãozinhos do leão macho. Porque ele vai lá e vê uns bichinhos e fala assim, vou comer. Que fofo. Isso é uma delícia. É a maneira como ele demonstra a ferocidade dele. A mãe, por ter um vínculo afetivo, é a que defende. Que protege. E várias vezes o leão consegue comer os filhotes dele. E ele come. Eu tô nem aí. Então, esses complexos predatórios estão no inconsciente coletivo também como arquétipos no ser humano, e a gente não pode negar. E aí, na hora que a gente chega, a gente fala assim, vai lá dar um abraço no Putin que a guerra termina. Isso é de um nível de ignorância tão absurdo da psique humana que beira a esquizofrenia. É uma pessoa que tá fora da realidade. Eu acho que quando a gente entende, né, que somos seres também, quando a gente, né, das nossas relações, homem e mulher, quando a gente entende que somos diferentes, aí que a coisa acontece. Sim. Né? Porque ele não é obrigado a me entender logo de cara. A gente só entende o outro nessa situação com convivência e com autoconhecimento. Com verdade, esse diálogo. É muitos anos, por isso que o relacionamento monogâmico é exponencialmente superior ao relacionamento poligâmico, tá? Tem muita gente querendo vender esse negócio de poliamor, amor fluido, tudo, mas isso é uma regressão. Eu também acho. Isso não é uma evolução. Por quê? Porque quando você decide ter uma vida poliamorosa, por mais que você tenha amor verdadeiro pelas pessoas, a tendência instintiva das pessoas naquele trisal, naquele quarteto, naquele quinteto, que seja o poliamor deles, elas vão tender a fugir da pessoa que não está no bom momento. Porque é instintivo. Porque se eu tenho, por exemplo, tem um quinteto de 3 mulheres e 2 homens. É uma zona. É uma zona, é uma bagunça. 3 mulheres e 2 homens. E eles todos estão em relacionamento afetivo. Quando tem uma pessoa que tá mal, vamos dizer que tem um homem que tá mal. Aquelas mulheres vão evitar aquele homem e vão buscar o homem que tá forte. Entendeu? Quando tem uma mulher que tá mal, que tá precisando de ajuda, as duas mulheres vão tentar evitar aquela, os homens vão evitar aquela mulher também. Isso significa que no poliamor, a primeira desvantagem é que você compartilha prazer, mas você não compartilha dor. No relacionamento monogâmico, você tá junto no prazer e na dor, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. E isso cria um vínculo de confiança extremamente profundo, que cria intimidade, que abre a porta pra você se transformar num patriarca ou numa matriarca. É impossível você se transformar num patriarca ou numa matriarca num relacionamento poliamoroso. Impossível. É porque faz propósito, né, também, de você estar com uma vida verdadeiramente, né, eu escolho. E muitas das justificativas que eu vejo, que eu mesma já escutei, é que assim, não, vocês são muito presos. Eu já escutei várias vezes, assim, de pessoas que vivem assim, que viram pra mim, nossa, mas que mundo que você vive. Vocês ainda... Aí eles jogam pra gente, né? Vocês que estão muito atrasados, vocês não são livres. Eu sou livre. Eles cantam muito essa liberdade, né? Essas pessoas que estão nesses relacionamentos com mais de uma pessoa. Que eles são livres. Como que você enxerga essa liberdade? Não é liberdade, é libertinagem, né? Na verdade, o que essas pessoas elas estão justificando é uma racionalização barata, superficial, extremamente fácil de você desconstruir, onde ela tá justificando uma busca hedonista por prazer. Na verdade, o que ela quer é diversidade sexual, prazer sexual, e ela tá justificando isso como se fosse amor. Isso não é amor.
Isso é paixão, entendeu? Carnal, É carne. Você só quer ter o corpo da outra pessoa e você quer ter diversidade de corpos e por isso que você entra num relacionamento poliamoroso. Você só consegue amar quando você conhece o outro ser. Porque amor é aceitar o que é sem esperar que mude dando o seu melhor. Como que você vai compreender 4 parceiros na profundidade no relacionamento que demora décadas? Você não consegue nem conhecer um direito no relacionamento monogâmico. É difícil. Imagina 3, 4 ou 2. É impossível. Você tá pegando uma coisa que é extremamente difícil e levando a potências a 10 vezes mais difícil, ou 100 vezes mais difícil, ou 1000 vezes mais difícil. Porque você nunca vai conseguir conhecer as profundezas verdadeiras dos outros seres que estão dentro do relacionamento afetivo com você. Isso significa que você se predestina a relacionamentos rasos. E por isso que aí justifica-se com um conceito estruturante de ideólogos, intelectualoides, de amor fluido. Amor fluido, simplesmente pra dizer que é amor. Isso não é amor, isso na verdade é desejo carnal. Não é amor. Amor é um estado de espírito. Quando você tá do lado da pessoa, na dificuldade, é que você realmente vai saber se você ama aquela pessoa. Por quê? Porque no momento de fraqueza e de vulnerabilidade, você tá ali por valor, por honra, por acordo, porque você deu a sua palavra. É naquele momento que a intimidade é forjada. A neurociência sabe já, nós não criamos vínculos afetivos em bons momentos. Nós só criamos vínculos afetivos em momentos difíceis. Quando você passa por um perrengue com alguém, aquela pessoa tem um lugar especial no seu coração. É tipo, você nunca esquece. A pessoa pode estar morando do outro lado do mundo, ou pode ter já morrido, nem tá aqui mais. Mas por ela ter passado por aquela experiência com você, ela tem um espaço no seu coração. Tipo, real. Né? Quando você tá falando de um relacionamento que foca em maximizar o prazer, você vai ter uma maximização da vacuidade do significado no coração. Nossa. Você vai sentir um vazio absurdo e rapidamente. Eu já peguei muitas pessoas que praticavam isso e falaram assim, pelo amor de Deus, Lucas, me ensina outro caminho. Você vai voltar pro tradicional, pro clássico. Eu só ensino clássicos. É porque pra mim também é o real, é o que faz sentido, sabe? Isso é desde lá de trás, né? Ancestral. Eu acho que a sociedade de hoje, ela precisa muito aprender com os nossos avós, com os nossos bisavós. Né? Perfeito. Ancestralidade é isso. Exatamente. Esse é um dos conceitos estruturantes principais do Jung, que eu mais gosto. Ancestralidade, que os outros psicanalistas nem reconheceram. O Freud, por exemplo, não chegou nesse nível de profundidade de entendimento, né? Que é um consciente coletivo que é herdado através das gerações. Os arquétipos, eu dei essa aula ontem até, são complexos, ultra complexos, infinitos, de energias, de padrões de sucesso ancestrais, que você pode acessar conscientemente. Por exemplo, o padrão do guerreiro, o padrão do herói, o padrão da mãe, materno, o padrão do pai. É muito legal você entender sobre isso, porque isso acontece no dia a dia. Eu tô falando de algo, parece algo teórico, mas na verdade nós estamos falando da vida como ela é vivida, tá? Por exemplo, quando uma mulher ela engravida e ela queria engravidar, ela queria ser mãe, no momento que ela tá gestante, ela começa a sentir a energia maternal. Ela começa a entrar na energia maternal. E ela começa a entender o que é ser mãe. Que muda totalmente a psique dela. Uma coisa é a mulher antes de ser mãe, outra coisa é a mulher depois de ser mãe. Não tô dizendo que as mulheres precisam todas ser mãe. Eu tô dizendo que esse processo é um processo transformacional. Né? Mesma coisa com o homem. Um homem antes de ser pai é uma coisa. Um homem depois de ser pai é outra. Mesmo porque você pode passar pelo processo e negar o arquétipo. Você pode gestacionar um filho e negar seu filho. Você não vai vivenciar a experiência do que é ser mãe. Eu posso ter um filho, ser pai, e negar meu filho e falar assim, não vou entrar nessa energia paternal, não. Se vira aí. Que acontece muito em casos de abandono, que a gente tem inúmeros na sociedade, casos de pessoas que foram abandonadas por pai e por mãe, e como isso traumatiza todo mundo, todo ser humano, né? Que tem um complexo de abandono. Só que quando nós aceitamos vivenciar aquele padrão de sucesso, o arquétipo é isso, são padrões ancestrais de sucesso. Você atrai uma energia, você incorpora uma energia dos seus antepassados, do que é ser mãe, do que é ser pai. Por exemplo, 2 arquétipos extremamente poderosos. É como se você tem outra realidade do que tá ali. Você sabe o que tem que ser feito. O arquétipo é um reservatório de sabedoria. Quando você pode falar assim, eu não tenho a menor noção do que é ser mãe, eu tô com medo, não sei o que, blá, como é que eu vou cuidar do meu filho? Calma. Quando seu filho estiver no seu colo, você vai saber o que você tem que fazer. É instinto, né? É instintivo. Você vai saber internamente, é inato. Vai vir a você. É como se você simplesmente soubesse. Caramba. Só que você tem que se render ao arquétipo. Se você negar, você pode negar o arquétipo também. Que ele é mais uma neurose, mais um trauma, vai ter que ser resolvido num processo terapêutico profundo depois. E a nossa sociedade tá perdendo essa sensibilidade, né? Você acha que isso tá relacionado a ter muita informação? A gente tá vivendo uma geração com muitos achismos, escutando várias opiniões diferentes. Você acha que isso afeta também? Sim, eu acho que a diferença da nossa sociedade moderna para a sociedade antes da modernidade, vamos dizer assim, antes da interconectividade, é a velocidade. Tá? A velocidade com que as coisas acontecem hoje é exponencialmente maior do que há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, se você conhecesse 200 pessoas, era muito, você era uma pessoa extremamente sociável. Você era, tipo, o mais popular da vila, da cidade. Uma pessoa que conhecia 200 pessoas. Hoje ter 200 pessoas seguindo no Instagram é, tipo assim, são ninguém. Exatamente. Só tem 200 seguidores. É fake. É fake, entendeu? Exatamente. Então, o padrão de comparação é muito... E a neurociência sabe também que a gente só consegue criar vínculo afetivo com 150 pessoas. Então, toda vez que você cria um vínculo afetivo com mais alguém na sua vida, se você estiver já no topo dos 150, você vai ter que descartar alguém. E é automático isso. Caramba. Não dá pra ter vínculo afetivo com 1000 pessoas. É impossível. O ser humano não foi construído pra ter vínculo afetivo com milhares de pessoas. Então, na hora que passa de algumas centenas, já não tem mais vínculo afetivo. Na verdade, você tá lidando com multidões. Isso é lidar com multidões. E tem gente que tem talento de lidar com multidões. Sim. São os líderes, né? Os comunicadores, os oradores. Eles falam uma linguagem que toca a multidão. Porque falam de universais. Que significa que eu não preciso conhecer a história do indivíduo, porque quando eu falo através de uma linguagem simbólica, essa linguagem simbólica toca aquele indivíduo porque ele vê aquilo na vida dele. Só que você tem que entender os símbolos. Sim. Que foi o processo que o Jung fez. E por isso eu sou tão fascinado com o Jung, porque até hoje, eu acredito, eu nunca conheci alguém que dominasse Jung. Eu nunca conheci ninguém que dominasse Jung. Tem algumas pessoas que entendem partes da obra. Partes. Mas eu nunca conheci alguém que dominasse a obra inteira. Porque a obra inteira é de uma genialidade tão ampla e tão inalcançável que ninguém ainda parou pra empreender esse empreendimento de deixa eu entender o que ele quis dizer. A maioria das pessoas não sabe, não entende. E eu não tô dizendo que eu entendo, mas que eu aceitei o empreendimento. Eu estou nesse empreendimento de entender Jung até a última vírgula. E o processo é muito longo. Eu sei que vai demorar décadas, talvez a minha vida toda, talvez eu não consiga nem concluir. Porque ele dedicou a vida dele inteira pra construir a obra dele. A vida dele é a obra dele. Caramba. Então, eu vou ter que investir um nível de vitalidade de comprometimento equivalente ou maior ao que ele fez pra entender. E esse processo tá em decorrência. E cada vez que eu vou revelando ou vou descobrindo algo que ele descobriu, que ele não criou, ele só descobriu. Ele tirou algo que estava coberto e descobriu. Na hora que eu descubro algo que ele tinha descoberto, que ninguém fala sobre essas coisas, e você aplica num processo terapêutico, num processo de oratório, num processo comunicativo, numa terapia conversacional, e você vê a mudança na psique humana, você fala, meu Deus, isso aqui é genial. É genial. Tem um amigo meu que
um médico extremamente respeitado, presidente de várias associações médicas fora do mundo, e ele chegou e falou assim, Lucas, o que me chamou a atenção em você, que a gente tava falando de alguns negócios de business, o que me chamou a atenção em você é porque você consegue falar de uma maneira que entra na cabeça da pessoa. Linguagem clara. Que entra na cabeça da pessoa. Mas isso, na verdade, é fruto de esforço, de eu me apoiar no ombro de grandes pensadores que trouxeram esses conceitos estruturantes de maneira extremamente clara, só que ninguém empreendeu o trabalho pra entender. Porque a verdade já tá disponível. Só que ninguém vai lá e pega a verdade pra aplicar. E é exatamente por causa disso que, na minha visão, a psicanálise junguiana é tão superior a todos os outros tipos de forma terapêutica. Ela é muito didática, né? Você consegue... Ela é extremamente difícil de compreender, só que quando você aplica de maneira correta, você amadurece a pessoa, espiritualmente. É porque é um campo de... Você abre os olhos. É como se tivesse tirado um véu dos olhos. Eu sou apaixonada. Traz significado. Exatamente. O que o Jung explicou foi explicado só por grandes santos, grandes místicos e grandes pensadores e filósofos, na teologia e na filosofia. Né? Nas ciências, porque o Jung era um médico psiquiatra, ninguém fez esse trabalho. Né? Teve um outro psiquiatra também, que é a base dos meus estudos, que até, na minha visão, transcende Jung. Ele tá num nível de genialidade espiritual superior ao do Jung, que é o Dr. David Hawkins, que até eu sou tradutor dos livros dele no Brasil. Que legal. Então os livros de Sharir, que eu indico muito no meu canal, Poder versus Força, Cura, Recuperação e Sucesso pra você, são best-sellers já no Brasil. Eu sou tradutor desses livros. E o que o Dr. David Hawkins, que também era psiquiatra, assim como o Jung, excede a compreensão porque ele entrou no domínio do espiritual. E aí ele conseguiu ver a ciência através do espiritual. Ele conseguiu ver que, na verdade, o que é ser um cientista? Que a maioria das pessoas que acha que é cientista não é. Ser cientista é saber que não sabe. E você estar disposto a descobrir uma pequena parcelazinha da verdade. Aí você isola todas as variáveis ao redor daquela parcela e você só mede uma variável. Se você fizer o experimento científico da maneira correta, você vai conseguir medir aquela variável e se aquela variável é influenciável ou não. Ou se ela tem influência no resultado. O que a maioria dos cientistas faz hoje em dia, na verdade, é cientificismo. Eles criam uma teoria na cabeça deles e daí eles vão pro laboratório para provar a teoria que eles criaram. E aí eles criam um arranjo científico, um estudo científico, para provar a teoria que eles criaram na cabeça deles. Que vai longe da verdade, às vezes. É o oposto, na verdade. Eles estão, na verdade, tentando confirmar fantasias. Então, a gente tem hoje, na nutrição, grandes fantasias. A gente tem na pedagogia, grandes fantasias. Na sociologia, grandes fantasias. Na filosofia, grandes fantasias. Em várias ciências médicas, grandes fantasias. As ciências que menos foram afetadas por esse processo ilusório são as ciências exatas. Por quê? Porque a matemática não dá pra distorcer. Então a matemática é autoblindável. Né? Mas em todas, nas artes, Demais. na arquitetura, todas essas ciências foram extremamente distorcidas nos últimos 100, 150 anos. E tá distorcendo cada dia mais. Cada dia mais, transformando o que é belo, chamando o que é feio de belo e o que é belo de feio. Exatamente. Pra quê? Pra enfeiecer a vida das pessoas e desordenar internamente, porque quando a gente vê algo belo fora, isso gera uma ordenação interna. O Jung conseguiu comprovar isso através da contemplação de mandalas. Mandala, em sânscrito, significa círculo. Quando você faz uma contemplação, uma meditação, uma oração num círculo, por isso que as catedrais têm vitrais circulares. Pra você contemplar. Quando você faz a contemplação de formas circulares, isso gera integração psíquica interna. É um efeito terapêutico. Que é a mesma coisa, por exemplo, andar no labirinto. Se você olhar catedrais europeias antigas, sempre tinha um labirinto fora da catedral. Um labirinto de vegetação. E as pessoas que andavam naquele labirinto, por que geravam um efeito terapêutico? Normalmente os labirintos eles eram circulares, e essas pessoas fazendo esse percurso interno, era como se fosse uma analogia da vida dela. E aquilo gerava um processo reflexivo de presença, de eu vou pra cá, eu vou pra cá, vou pra cá, eu vou pra cá. E ela ficava presente. Esse estado de presença gerava efeitos terapêuticos também, assim como a visualização de mandalas, que são círculos. Você falou um ponto muito legal, né? E muito importante, você estar presente. Que a gente tá vivendo numa sociedade que tá olhando muito pra trás e muito pro futuro. E como uma pessoa buscaria esse estado de presença todos os dias? É um voto. Na hora que você abre seu olho pela manhã, você devotar seu dia a Deus, agradecer. Né? O estado de gratidão é um estado de presença, porque eu só consigo agradecer se eu estou reconhecendo as bênçãos presentes. Sim. Né? Então, no momento que eu agradeço o meu dia e eu me coloco a serviço, quando eu me coloco a serviço, eu vou usar os meus talentos para suprir certas demandas, correto? Sim. Para que eu supra essas demandas, eu tenho que entendê-las. Entender as demandas, eu preciso estar presente. Então, esse estilo de vida, de viver em verdade, que é viver por Deus, agradecer a Deus todos os dias pela sua vida, se colocar a serviço, ele vai trazendo você para uma vida de presença, que vai fazendo você cada vez idealizar ou imaginar menos uma fantasia mental que deveria estar acontecendo, mas não está, que é o que gera o sofrimento humano. A gente tá falando assim, a minha vida tinha que ser desse tal jeito, mas não é. E é por isso que eu sofro. Na verdade, sofrimento são expectativas frustradas. Sofrimento é sinônimo de expectativa frustrada dramática. É uma narrativa dramática mental. Saúde espiritual e psíquica é eu ter expectativa funcional. Né? Que é um estado de presença. Eu não posso ter expectativa então, Lucas? Pode, desde que ela seja funcional. O que é um estado de presença com expectativa funcional? Eu vou, por exemplo, numa cafeteria, peço um café com chantilly, eles anotam meu nome, 2 minutos depois, a atendente me chama e fala assim, Lucas, eu não tenho chantilly hoje, o leite tá estragado e eu não vou conseguir te entregar um café com chantilly. Posso te dar uma água com gás? Em compensação do chantilly que você pagou, é o mesmo preço. Nesse momento, eu tenho uma bifurcação espiritual. Eu tenho que tomar uma decisão espiritual. Eu posso criar uma expectativa dramática de putz, eu já sabia que meu dia ia ser ruim, todo dia eu tomo café com chantilly, e agora você tá me dizendo que é culpa sua que você deixou o leite estragar. Que tipo de cafeteria é essa que cobra R$10 um café e deixa o leite estragar e agora eu chego aqui esperando que eu vou tomar café com chantilly e não tem chantilly? Que tipo de estabelecimento é esse? Vocês têm que fechar a porta.
Isso é uma expectativa dramática, eu tô dando chilique. Você é um chiliquento. Você é um menino de 10 anos querendo o docinho dele. Ou eu posso ter uma expectativa funcional onde eu falo assim, não tem problema, pode ser a água com gás. Eu tinha expectativa de tomar um café com chantilly? Tinha. Eu agi pra tomar um café com chantilly? Sim. A vida me trouxe uma nova informação, não tem chantilly. Você vai aceitar ou você vai negar? Se eu negar que não tem chantilly, entrar no estado de reclamação, a reclamação não vai trazer chantilly. Incrível. Não adianta nada. Eu já clamei uma vez no balcão, quando clamar é pedir. Eu já pedi um chantilly, café com chantilly. A moça anotou, falou, eu aceito a sua aclamação e eu vou te dar um café com chantilly. Só que depois ela veio com uma nova informação falando assim, ó, eu disse que eu ia te dar um café com chantilly, mas não tem chantilly. Reclamar, que é pedir novamente, não vai trazer chantilly. Então a única opção que eu tenho é fazer um processo compensatório, uma expectativa funcional, pra funcionar aquela situação. Eu aceito água com gás, em compensação, ou não tem problema, hoje eu tomo café sem chantilly, não tem problema nenhum. Expectativa funcional é o que a pessoa madura sábia faz. Expectativa dramática é o que o chiliquento imaturo neurótico faz. É como a maioria das pessoas vive a vida delas. Não aconteceu o que ela estava imaginando que tinha que acontecer, ela dá um chilique pra tentar chantagear Deus a fazer brotar chantilly do nada, do éter, do vácuo. Tipo, brota chantilly aí, Deus. Senão eu vou me jogar no chão. Pode se jogar, porque não vai brotar. Não tem chantilly. Chantilly vem do leite. Não tem leite, não tem chantilly. Então, ou você aceita ou você sofre. Sim. Quando eu nego a realidade, eu entro no estado de ausência. Sim. Quando eu aceito a realidade, eu me permaneço em presença. Então, presença tem a ver com aceitação da realidade dos fatos do meu dia, do cotidiano. Quando eu tento não aceitar, ou negar, ou negociar, ou resistir aos fatos, eu sofro. Sim. E a gente já falou, por exemplo, de espírito, a gente falou de mente. E como você associa Deus ao autocuidado com o corpo, com a alimentação? Que pra mim faz total sentido isso. Que a minha vida, ela foi transformada através de um processo de emagrecimento que eu tô que eu devo isso, a minha vida, sabe? Foi através do esporte. Foi onde eu realmente, desde pequeno, sempre tive uma conexão com Deus, porque eu fui criada, né? Eu escolhi isso. Sim. Mas eu passei a viver dentro de uma academia. Maravilhoso. Ó, o nosso corpo é nosso templo. O nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é de Deus. Ele foi emprestado para nós, para que nós vivenciamos certos aprendizados. E enquanto esse corpo está emprestado ou alugado, eu preciso pagar o preço do corpo. Cuidar do corpo é como se fosse o aluguel. Ó, Deus falou, eu vou te dar um corpo, mas você vai ter que manter. Você vai ter que pagar um aluguel. Educação do sono, educação nutricional, educação física é o aluguel. Então, eu só estou, na verdade, mantendo uma propriedade que não é minha, que eu vou ter que devolver depois. Então, quando eu faço isso, eu colho bons frutos. Porque eu estou honrando e respeitando essa propriedade que é de Deus, meu Criador. Quando eu desonro o meu acordo e eu trato mal o meu corpo, que eu acho que é meu, eu posso fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. A famosa frase. Eu vou sofrer. Por quê? Porque eu estou depredando algo que não me pertence. No momento que eu depredo algo que não me pertence, eu estou praticando autoviolência, estou praticando violência com a vida. Então, o meu corpo não me pertence. Ele pertence a Deus. E é por isso que eu tenho que cuidar dele, e é por isso também que uma gestante não é dona do corpo dela e não é dona do corpo do bebê. Ela é só mensageira e veículo. Por isso que ela não tem decisão sobre a continuidade da vida do bebê. Quem decide é Deus. Ela não faz nada. No momento que a mulher se torna gestante, ela só aguarda. Por quê? Porque você não é dona nem do seu corpo, muito menos do seu bebê. Quem é dono do corpo do seu bebê? Deus. Quem é dono do seu corpo? Deus. O que você pode fazer? Conversa com Deus. Perfeito. Deus, posso tirar esse bebê do meu útero? Não. A resposta é sempre a mesma. O famoso não. Sim. É o famoso não. Peraí, a gente tem mais 10 minutinhos, tá ligado? Mantém. Eu tô vivenciando esse processo com uma aluna minha, europeia, que tá passando exatamente por esse dilema, e ela tem crenças espirituais muito fortes, mas ela tá com muito medo de ser uma mãe solo e criar o filho sozinha. Eu falo assim, tenha fé, que se você gestacionar esse bebê, eu sei que você não está vendo as soluções ainda, mas na hora que esse bebê estiver aqui, Deus vai providenciar soluções pra você. Nossa. Porque as soluções pro seu dia aparecem ao longo do dia. É isso que significa na frase final do Pai Nosso, uma das frases finais, o pão nosso que a cada dia nos dai hoje. Sobre hoje. O alimento que você precisa é dado hoje. Ele não é dado ontem. Ó, tô te dando pão hoje, que você vai comer daqui a 30 dias. Não, o pão nosso que cada dia nos dai hoje. Esse desafio de não saber e viver cada dia sem saber é o que perdoa os seus erros, perdoar as nossas ofensas. Sim. Assim como você vai ter que perdoar aqueles que te ofenderam. Então, você vai viver de fé, você vai viver sem saber o que vai acontecer. Eu vou te dar o seu pão todo dia. Confia. Eu nunca desonrei um compromisso. Deus nunca desonra. Deus é leal sempre. Eu vou providenciar pra você com esse bebê. E aí, conforme você faz isso, você vai ver isso acontecendo, você vai ver a sua vida florescendo. E esse processo vai perdoar muitos erros que você cometeu. E conforme você se sente perdoada e aliviada porque você seguiu a minha vontade, você vai praticar isso com os outros. Porque você agora sabe a bênção que é ser perdoado. Perfeito. Perfeito. E não me deixar cair em tentação. Que é o final. Porque quando você pratica o bem, você é atacado. É muito isso. Então, quando você pratica o bem, o mal, ele vem o tempo inteiro tentando te seduzir pra você praticar o mal. Que é o caminho da conveniência, não é o caminho do sacrifício. Mas livrai-nos do mal. Assim seja, amém. O código de viver tá ali na oração. É básico. O código claro, tá ali. É uma chave mestra. Uma chave mestra no Pai Nosso. Só que a maioria das pessoas, vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que diz, Pai Nosso, fez assim, mais amém. Tá pensando em outra coisa, né? Geralmente. É um sprint de 100 metros, tipo, quem termina mais rápido, Pai Nosso. Exatamente. A pessoa, ela não ora. Quando ela vai fazer uma reza, ela não fala, Pai Nosso, que a cada dia nos dai hoje. Ela não faz isso. Ela tá orando de maneira inconsciente, ausente. Não tá sentindo. Não tá sentindo, não tá presente. Então, o processo de presença é em tudo. É isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Para que aconteça, tem que amar a Deus. É isso. Perfeito. Estamos encerrando. Mas antes eu queria que você, se você tivesse um poder de mudar algo nas pessoas, o que você mudaria? Se eu tivesse um poder de mudar algo nas pessoas, eu abriria a mão desse poder e entregaria pra Deus. Nossa, perfeito! Simples e claro. Essa resposta foi inspirada pelo Mises.
que é um professor de economia que eu gosto muito, e ele destruiu a ideologia socialista, comunista na sua obra, que muitas pessoas também, muitas poucas pessoas entendem Mises, onde ele fala assim, se você fosse o líder ditador do mundo e você pudesse corrigir todos os problemas do mundo com o seu poder, o que você faria como seu primeiro ato de comando? Ele fala, eu renunciaria e iniciaria uma democracia. Nossa, perfeito. Nossa. Então, no nível espiritual, se eu tivesse poder de mudar a vida de alguém, eu renunciaria esse poder e daria pra Deus. Perfeito. Porque eu não sei não o que é melhor. Não é sobre nós. Não.